Oi, chuchus, tudo bem com vocês? Mais uma aula de literatura do programa Fique em Casa Aprendendo. Olha só, é segundo semestre, nós já estamos aí mais habituados, voltando para a escola, porém, os protocolos, né, de segurança, né, de afastamento, segurança da nossa saúde, né, da nossa vida, continuam e precisam ser respeitados. Eu sou a professora Cacau Sotero. Essa é mais uma aula preparada com muito carinho para vocês que estão em casa e aprendendo. Eu sei que tem alguns também já na escola, mas vamos lembrar que a pandemia ainda não acabou. Vamos de realismo, tá? Exercícios comentados. Nós vamos fazer alguns comentários dos exercícios. Vocês vão acompanhar na tela a leitura. Não dá para ter aula de literatura, de língua portuguesa sem leitura, certo? Então vamos começar? Acompanhe aí na tela do seu smartphone, na tela do seu computador, na sua TV, né? TV Educação. E vamos lá. Essa questão é do Enem, tá bom? É de 2001 e diz assim. No trecho abaixo, o narrador, ao descrever a personagem, critica sutilmente um outro estilo de época, o romantismo. Naquele tempo, contava apenas uns 15 ou 16 anos. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça e, com certeza, a mais voluntariosa. Não digo que já lhe coubesse a primazia da beleza entre as mocinhas do tempo, porque isto não é romance, em que o autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Mas também não digo que ele maculasse o rosto, nenhuma sarda ou espinha, não. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno que o indivíduo passa para outro indivíduo, para os fins secretos da criação. Esse trecho é de Memórias Póstumas de Brás Cubas, de autoria de Machado de Assis, né? Então, quando se fala de realismo, o nome assim de grande relevância é Machado de Assis. E aqui a gente tem um trecho da obra. Pode ser que, aliás, pode ser não, você sempre vai pensar, essa palavra aqui significa o quê? Então, há algumas palavras de difícil compreensão. É uma característica do Machado de Assis, tá? Então, quando você faz esse tipo de leitura, é sempre bom consultar o dicionário, olhar uma outra palavra sinônima daquela que você não tenha conhecimento. Inclusive, eu vou deixar essa dica para vocês, tá? Não vou ficar falando, isso aqui significa isso, significa aquilo, porque o importante é que você também aprofunde o seu conhecimento. Quando nós vamos ao dicionário atrás da significação de uma palavra, obviamente nós vamos memorizá-la com mais facilidade. Vamos às questões? Se você perder-se na leitura, você dá uma pausa. Caso você esteja assistindo ao vivo, não dá para fazer isso. Mas depois, na plataforma Gonçalves Dias, você vai até aquela aula, dá um pause, volta um pouquinho, faz a leitura. Ou então você pega algum trecho aqui, você pode escrever assim, naquele tempo contávamos 15 anos ou 16 e tal. Você pega um trecho, joga no site de busca e vai aparecer o trecho inteiro, tá bom? Para você fazer essa análise, tá bom? Então, vamos para as questões? Vamos para as alternativas, né? Nós já estamos na questão. Diz assim, a frase do texto em que se percebe a crítica do narrador ao romantismo está transcrita. Então, todas essas alternativas aí foram transcritas do texto. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos às sardas e espinhas. Era talvez a mais atrevida criatura da nossa raça. Era bonita, fresca, saía das mãos da natureza, cheia daquele feitiço precário e eterno. Naquele tempo, letra D, contava apenas uns 15 ou 16 anos. E letra E, o indivíduo passa a outro indivíduo para fins secretos da criação.
Bom, para responder uma questão sobre realismo, você tem que estar atento às características do realismo. Primeira coisa, o realismo é um movimento literário, escola literária, nós já falamos disso, né? Como queiram denominar, que vai se opor ao romantismo. Então, as características são, obviamente, né? Se o realismo se opõe ao romantismo, obviamente as características são opostas, né? São contrárias. Romantismo lembra romance, lembra sonho, subjetividade. Então o realismo já vai ser mais objetivo, né? O romantismo idealiza, o realismo vai mais próximo da realidade. Por isso o nome realismo, né? Realismo vem de real. Cacau, tudo que se escreve é verdade? Não, tudo que se escreve no realismo é baseado numa sociedade. Então, aquelas características mais reais da sociedade vão ser apresentadas nas obras realistas. Então, qual dessas transcrições aqui tem uma característica de crítica, né? Crítica ao romantismo. Letra A. O autor sobredoura a realidade e fecha os olhos. Quando ele diz que ele sobredoura a realidade e fecha os olhos, significa dizer que ele está idealizando, que ele não está levando em conta certos elementos do que é real. Tá bom? Ó, letra B, ó. Era talvez mais atrevida a criatura da nossa raça. Então, aqui quando eu digo era talvez a criatura da nossa, mais atrevida da nossa raça, então é um chamamento assim mais forte para se referir à mulher, que no romantismo era mais idealizada, era idealizada, era bonita, fresca, saía das mãos da natureza. Isso aqui é uma coisa bem, ó, esse fresco aqui, gente, a palavra fresca, fresco, pode ter um sentido diferente, tá bom? Significa que ela tinha acabado de sair, cheia daquele feitiço precário e eterno. Olha só, tá chamando a mulher de uma pessoa, alguém que engana, né? Que enfeitiça. Naquele tempo contava apenas uns 15 ou 16 anos, tá falando de tempo mesmo, tempo real. E o indivíduo passa a outro indivíduo para fins secretos de criação. Então, a letra A aqui traz essa sutil crítica ao romantismo. Vamos para a próxima questão. Ela é da PUC de 2007. Leia aí comigo. Sobre o realismo, assinale a alternativa incorreta. Letra A. O realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo? Letra B. O realismo e o naturalismo têm as mesmas bases, embora sejam movimentos diferentes. Letra C. O realismo surgiu como consequência do cientificismo do século XIX. Letra D. Gustave Flaubert, Flaubert foi um dos precursores do realismo e escreveu Madame Bovary. E ainda, letra E, Émile Zola escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. Gente, aqui está pedindo a alternativa incorreta. Então, nós já sabemos, por exemplo, que o Émile Zola, a gente já deu uma aula sobre isso, escreveu romances de tese e influenciou escritores brasileiros. Isso é uma verdade. Isso realmente aconteceu. O realismo é um movimento literário que tem como pano de fundo, né, cunho dos seus escritos, né, nos seus romances, a ciência. Até porque, né, contextualmente falando, esse período do realismo é um período onde a ciência tem assim uma expressividade bem forte na sociedade. O Gustave Flaubert foi um dos precursores, também é verdade, e Madame Bovary, aquele romance que nós falamos numa aula passada, de uma mulher recatada da sociedade que decide viver relacionamento amoroso com vários homens. Isso aí dá uma quebra naquele padrão do conceito que a mulher tinha no romantismo. Aqui diz que o realismo surgiu como consequências, acabei de falar, do cientificismo. Então, essa busca pela ciência, o positivismo, para provar determinados conceitos afirmados, é uma base
onde o realismo se sustenta. Letra B. Realismo e naturalismo têm as mesmas bases. Nós ainda não falamos de naturalismo, mas nós já sabemos que realismo, naturalismo são praticamente concomitantes. Eles são movimentos literários que têm características que vão se complementar. Então, você já sabe, eu vim de baixo para cima, porque o realismo surgiu na Europa como reação ao naturalismo. Acabei de dizer, o naturalismo vem como um complemento do realismo, então não tem nada de oposição. O realismo surgiu na Europa, é verdade, mas como reação ao romantismo, que falamos na questão anterior. Então, a resposta certa é a letra A. A resposta certa que tem uma afirmação incorreta. Próxima questão. Essa de Queiroz afirmava: o realismo é a anatomia do caráter, é a crítica do homem, é a arte que nos pinta a nossos próprios olhos, para nos conhecermos, para que saibamos se somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mal na nossa sociedade. Para realizar essa proposta literária, quais os recursos utilizados no discurso realista? Selecione-os na relação abaixo e depois assinale a alternativa que os contém. Aqui, gente, o Essa de Queiroz faz uma conceituação do que é o realismo, né? Nós já lemos aqui. Anatomia. Anatomia eu vou dizer assim, uma disciplina, né, estudada na área de saúde, que vai entender o corpo humano, que vai dissecar o corpo, literalmente, né, cortar os cadáveres, para que os estudantes de medicina, de odontologia, né, na parte do rosto, estudantes de biomedicina, de enfermagem, enfim, da área da saúde, compreendam o seu objeto de estudo, né? A ciência, a medicina, a área da saúde, estuda o homem, estuda o ser humano, as suas reações vitais, por que o ser humano adoece, enfim. Então, no caso aqui, numa linguagem figurada, o Essa de Queiroz diz que o realismo é a anatomia do caráter, ou seja, o homem vai utilizar, vou dizer assim, as palavras, né? A literatura é a arte das palavras, para explicar esse homem, esse comportamento, tá bom? Então, eu vou elencar aqui algumas afirmativas, algumas assertivas, né? E vocês vão dizer quais delas são a que o autor, Essa de Queiroz, utilizou para elaborar essa proposta, tá bom? Vamos a elas? Preocupação revolucionária, atitude de crítica e de combate. Será que o realismo é assim? Vão analisando aí. Ó. A número 2 diz imaginação criadora. O número 3, personagens, fruto da observação, tipos concretos e vivos. A próxima, que é o número 4, linguagem natural sem rebuscamentos. 5. Preocupação com a mensagem que revela a concepção materialista do homem. 6. O senso de mistério. 7. O retorno ao passado. 8. Determinismo biológico ou social. Então, essas 8 assertivas, essas 8 apresentações aqui elencadas, a partir de quais delas o Essa de Queiroz se baseia, né? Ele vai se basear para dizer que o realismo é a anatomia do caráter. O número 1 diz preocupação revolucionária. Gente, nós estamos falando de um movimento literário que se opõe ao romantismo, à idealização, aquela coisa mais romântica, mais sonhadora. Então, número 1, eu posso dizer que é certo? Revolucionária, atitude de crítica e de combate? Sim, tem a ver. Número 2, imaginação criadora. Será que os românticos eram assim? Ou os realistas? Claro que você já sabe que imaginação criadora não é uma característica do realismo, e sim do romantismo. Então, o número 2 aqui eu posso descartar. Então, já sei que eu tenho aqui o número 1.
O número 4, linguagem natural sem rebuscamentos. Exatamente, o número 4 entra nessa porque o naturalismo, como eu falei há pouco, é um complemento do realismo, tá bom? Preocupação com mensagem que revela a concepção materialista. Nós estamos numa sociedade preocupada com o positivismo, como eu vou dizer, provar o que se diz, tá? Afirmar aquilo que eu estou falando é verdade, então eu vou provar por A mais B, não é assim que se diz? Então, preocupação com a mensagem que revela a concepção, tá certa. Senso de mistério, eu diria que certo, não. Por quê? Porque o realismo é mais objetivo. Retorno ao passado, será que se enquadra aqui? Não, mas o determinismo, nós já falamos, né? O Augusto Comte, o positivismo de Augusto Comte também, a gente vai citar aqui para essa afirmação do determinismo biológico ou social. Então, você já sabe, eu tenho questão, nessa questão, as assertivas aqui. 1, 2, não. 3, sim. 4, também dá certo. Sim ou não? E aí? Linguagem natural sem rebuscamentos, ou seja, linguagem objetiva. Preocupação com a mensagem, que revela a concepção também. Aí, senso de mistério já não cabe muito. Retorno ao passado também não. E determinismo biológico social. Então, resposta letra 1, 3, letra B, 4, 5, 8. Então, aquela sequência que eu fui explicando para vocês. 1, 3, 4, 5, 8, ok? Próxima questão, dá tempo? Leia os trechos abaixo. Gastei 30 dias para ir do Rócio Grande para o coração de Marcela. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. As duas citações acima integram o romance Memórias Póstumas de Brás Cubas, escrito por Machado de Assis, como você já sabe, e delas pode-se inferir que. Aqui você vai inferir, você vai deduzir a partir daquilo que é exposto. Então, eu já sei que gastei 30 dias para chegar ao coração da Marcela, certo? Para ir do Rócio, ou Rocio Grande, né? Para chegar ao coração de Marcela. E Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis. Ou seja, a Marcela tinha um amor mercenário. Já dá para imaginar que tipo de relacionamento o autor, né, o eu lírico, tinha com a Marcela. Aí aqui a pergunta. Em ambas, ou seja, tanto na 1 quanto na 2, há igual manifestação da relação temporal, ou seja, o tempo e o espaço, o local? Há uma manifestação dessa relação nas duas assertivas, ou ainda apenas há uma referência espacial, geográfica e sentimental? Nas duas aí, quando você analisa essas duas transcrições da obra, você vai achar que nas duas, né, tanto o número 1 quanto o número 2, há uma manifestação semelhante, né, igual, da relação temporal e espacial. Estou falando semelhante, mas no caso é igual mesmo, tá? Semelhante é parecido, aqui é igual. Ou apenas em uma há referência espacial, geográfica e sentimental? Já sabe qual é a resposta? Letra C, nenhuma apresenta discrepância semântica, ou seja, de significado entre as relações espaciais. Letra D, ambas operam com relação de tempo e de espaço. Ou letra E, nenhuma revela discrepância, ou seja, divergência semântica entre as relações temporais. E aí, qual é a alternativa certa? Letra B, apenas em uma há referência espacial geográfica e sentimental, e você pode acompanhar aí na tela. Quando ele fala, gastei 30 dias para ir. No caso aí, gente, eu tenho que ler Rocio, né? Eu falei Rócio,
não teria acento. Mas como é uma palavra própria, né? Um substantivo próprio, a gente pode até fazer essa variação. Mas ele gastou 30 dias para se deslocar ao coração de Marcela. Então, eu tenho aí uma referência de espaço, que é o lugar, né? Rocio Grande até o coração, e também sentimental, porque coração, embora seja um órgão, né, que pulse, que é responsável para oxigenar, levar o oxigênio lá para o sangue, né? O coração faz esse bombeamento. Quando eu falo do que o meu coração chegar ao coração, eu estou usando uma linguagem figurada que tem a ver com sentimento, com amor, tá bom? Com paixão. E é isso que ele faz. E aí? Compliquei?